Olá, meus amores e amores. Na aula passada, naquela live, nós falamos de 6 pontos que você precisa dominar para poder continuar aprendendo daqui para frente a resolver as questões com segunda lei de Mendel. Eu percebi na fala de alguns alunos, da Sara, por exemplo, que a dificuldade estava em entender como tirar os gametas. Realmente é o mais complexo, é o primeiro passo, a retirada dos gametas. O segundo passo, realizar o cruzamento. E o terceiro passo, que é a análise genotípica e fenotípica desses indivíduos. Então nós vamos aqui, tem uma questão, a questão 5, da página 20 do livro de vocês. Ela é uma questão bastante rica que dá para a gente explorar todos os conteúdos aí. Todos os pontos básicos do conteúdo que nós estamos vendo da segunda lei de Mendel. Então, você pode acompanhar aí no seu livro, página 22. Eu estou falando do livro antigo, que eu não tenho um livro novo. Na página 22 e a questão 5. A questão fala de um determinado animal, né? E no enunciado da questão diz assim, ó. Em determinada espécie animal, foram analisadas 2 características com segregação independente. Isso é característica, quando fala segregação independente, estou falando de segunda lei de Mendel. E diz que essas 2 características, elas têm relação de dominância, ou seja, uma domina a outra, né? E as 2 características que a questão traz é cor do pelo e textura do pelo. Ele começa falando da textura do pelo, ele diz assim... Para a cor de pelo, os homozigotos podem ser vermelhos, está escrito em parente dominante, ou brancos. E com relação à textura, os homozigotos são de pelos liso, é dominante, e o crespo é recessivo. Então eu coloquei aqui, ó, pelo vermelho, eu estou usando a letra B, por uma questão de regra, a gente sempre pega aquela característica do recessivo. O branco é recessivo, eu peguei o B do branco. Então, um animal vermelho, ele pode ser bezão, bezão ou bezão, bezinho. Como não sei, eu indico como um tracinho. O branco é bezinho, bezinho. O C, ele pode ser cesão, cesão, né, o pelo liso, pode ser cesão, cesão, ou pode ser cesão, cezinho. E aqui eu tenho o pelo crespo, que é recessivo, cezinho, cezinho. Professor, mas como é que eu vou saber quando é que se esses animais do exercício aí é cesão, cezinho, bezão, bezinho? Como é que eu vou saber? O enunciado da questão, ele diz assim, ó, calcule a percentagem esperada de uma das descendentes fêmea com pelo vermelho crespo, oriunda do cruzamento de 2 animais duplamente heterozigotos. Então aí ele está me dando, ele está dizendo que os animais são duplamente heterozigotos, ou seja, eles são heterozigotos para cor do pelo e para textura do pelo. Se está me falando que são heterozigotos, então eu já sei que esses animais em questão, né, vou colocar aqui indivíduos, então você tem que saber o genótipo do indivíduo. Os indivíduos envolvidos aqui, ó, eles são duplamente heterozigotos. Então ele é bezão, bezinho, cesão, cezinho. Como está falando que o casal é assim, duplamente heterozigoto, se o casal é assim, eu vou cruzar um bezão, bezinho, com um casal, ele é cesão, cezinho, então bezão, bezinho, cesão, cezinho, cruzando com bezão, bezinho, cesão, cezinho. Então este é o primeiro ponto, saber o genótipo dos indivíduos. Então aqui, ó, eu já sei os genótipos dos meus indivíduos. E agora, eu já sei os genótipos do indivíduo, eu vou retirar. Grava bem isso. Eu tenho que aprender a retirar o gameta de um duplo heterozigoto. E depois você vai tirar de um triplo heterozigoto, de um poli, né, heterozigoto. Mas vamos aprender aqui. Você já sabia tirar de um monozigoto, né, que é apenas
um par. Agora você vai tirar de um duplo. Vamos lá. Eu aprendi que os gametas se separam, né? Os fatores se separam na formação dos gametas. Isso Mendel descobriu isso na primeira lei. Os fatores se separam nas formações do gameta. O que representa os fatores aqui? Essas letras representam os fatores, que são os genes que nós conhecemos hoje. Não fala que eles se separam? É isso que o Mendel descobriu na primeira lei? Então eu vou separar, ó. O Bzão vai ficar aqui e o Bzinho vai ficar aqui. Eu separei. Um veio para cá, outro veio para cá. Esse C também se separa. Então eu vou fazer isso aqui para separar o Czão, Czinho. Eu vou colocar um Czão aqui. Vou fazer ele maior aqui. Ó, colocar um Czão aqui e um Czinho aqui. Separei os dois. Na segunda lei de Mendel, o Mendel não descobriu que eles se separam aleatório. O B, o par do B em relação ao C. Então eu vou fazer a combinação e eles se combinam ao acaso. Separam aleatoriamente, né? Eles se separam independentemente, separa independentemente um do outro e se associam ao acaso na formação dos gametas. Então vamos aqui. Esse B, eu junto ele com, ele pode se encontrar com o Czão. Esse é o raciocínio que a gente usa. Mas ele também ao acaso, ele pode se juntar com o Czinho. Então aqui eu já tenho dois gametas. Ó, esses aqui são os gametas. Eu estou unindo este aqui. É só eu seguir o caminho e unir eles aqui. O Bzinho também, ele tem a chance de encontrar com o Bzão e formar um gameta. E ele tem também a chance de encontrar com um Bzinho e formar o gameta. Estamos entendidos? Olha aí. Agora eu vou formar os gametas aqui, ó. Eu tenho o gameta. Olha aí eu escrevendo coisa errada aqui. É C, ó. O B está separado aqui. Ele pode encontrar com o Czão, encontrar com o Czinho. Então eu tenho um gameta Bzinho, Czão, ou um outro gameta Bzinho, Czinho. Quantos gametas eu tenho aqui? Um gameta, 2, 3, 4 gametas. Será que eu tirei esses gametas certo? O que eu tenho que fazer? Aplicar aquela regrinha, uma fórmula matemática para a gente, pelo menos ter assim, não, deu tantos gametas e realmente dava esse tanto de gameta. Então, a fórmula é 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigoto, ou o número de heterozigose, é a palavra que você vai encontrar na literatura. É o número de heterozigose que tem no genótipo. Quantos heterozigotos eu tenho aqui? 1, 2. Então, é 2, isso aqui vai ser 2 elevado a 2, que é igual a 4. Olha aí, deu 4. Bateu aqui, ó, 4 gametas. Então, é bom eu fazer isso aqui para me ter certeza, que às vezes quando é um triíbrido, por exemplo, a gente tem dificuldade às vezes e pode errar nessa retirada de gametas, ok? Então, esse é o primeiro passo, retirada de gametas. Grave bem aí que o primeiro passo é retirada de gametas e nada mais é do que isso que nós fizemos. Agora, o segundo passo, preste atenção no segundo. Olha, eu apaguei aqui, eu deixei isso aqui, porque ele vai ser útil para a gente na hora de fazer o cruzamento e na hora de fazer a análise fenotípica e a análise genotípica. Por isso que eu deixei aqui no cantinho. Então você escreve aí, isso aqui é o quê? São as características que nós estamos trabalhando. Nós tínhamos visto que o indivíduo era Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Como era o casal, os dois eram assim. Então agora é hora de fazer o quadro de Punnett. Vamos fazer o quadro de Punnett para que a gente possa distribuir esses gametas.
eu havia apagado, eu tinha apagado os gametas aqui, mas eu creio que você tem eles aí no seu caderno, e eu vou colocar eles aqui, ó. Quando você fizer o quadro para um duplo heterozigoto, você tem que pensar assim, ó. Esses dois aqui pode ser mais estreito, porque você vai usar apenas os 2 gametas. Agora aqui você vai usar 4 letrinhas, então eles têm que ser maior. E em quantos eu divido essa parte? Eu tenho que dividir em 4. Então eu vou dar mais 3 riscos aqui. Tem mais 3 riscos. E vai ficar um pouco estreito. O último aqui vai ficar um pouco estreito, vai ter que escrever menorzinho. Mas vamos lá. Você lembra? Aqui, ó, dá um gameta Bzão, Czão. Bzão, Czão. Aqui tá a dificuldade de quem estava acostumado com a primeira lei de Mendel, que só ia uma letrinha aqui, agora vai 2, ó. E Bzão, Czinho, ok? E aqui, ó, Bzinho, Czão e Bzinho, Czinho. Essa é a distribuição dos 4 gametas. Mas esses são os gametas, digamos, por exemplo, do pai. E o gameta da mãe vai aqui. Ou, isso aqui não importa. Se você colocar o do pai e da mãe do lado, não importa não. Aí, 1, 2, 3, 4. Está feito o quadro de punê. Agora, a gente vai colocar os gametas na mesma sequência aqui, que isso vai facilitar o cruzamento. São os mesmos gametas que estão lá, eu estou passando isso para cá, porque disse que era o casal, que era assim, né? Olha aí, estamos aí, agora é só fazer o cruzamento. Fazer o cruzamento nada mais é do que copiar. Eu tenho Bzão aqui e tem Bzão aqui, então eu vou colocar Bzão, Bzão. Eu tenho Czão, Czão, Czão. Eu tenho Bzão aqui e Bzão ali, então Bzão, Bzão. Aqui eu tenho Czão, Czão, mas aqui eu tenho Czinho, então é Czinho. Ó, agora eu tenho Bzão aqui e Bzinho ali. Vou unindo eles. E eu tenho Czão, Czão, Czão. Agora eu tenho Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho e Czão, Czinho. Ok? É interessante você prestar atenção aqui, ó. Quando a gente chegar aqui, ó, a gente estava pegando aqui a letra primeiro. Você sempre vai colocar o maiúsculo primeiro. Não importa se ele está aqui ou está lá. Sempre coloca o maiúsculo primeiro. A gente nunca vai falar Bzinho, Bzão. Sempre é Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Ok? Ok, você pode ver aí, ó. Eu completei o quadro, eu pausei o vídeo, completei o quadro para você. Então, cruzamento nada mais é do que você estar pegando o que você tem aqui no cabeçalho dessa tabela, né, as colunas com as linhas. Você vai, cruzamento nada mais é do que isso, copiar o que você tem aqui e o que você tem aqui dentro desses quadradinhos, como se você estivesse descendo e juntando eles aqui. E ter aquele cuidado, sempre a letra maiúscula, que forma o par, você vai começar primeiro. Nunca começa aqui, por exemplo, você estava começando desse lado, você nunca vai falar Bzinho, Bzão, sempre é Bzão, Bzinho. Agora aqui, ó, o Bzão tá de cá, você vai pegar Bzão e o Bzinho aqui, ó, Bzão, Bzinho. Então é só isso. Cruzamento nada mais é do que copiar. Não tem segredo nisso. Agora, qual que é a segunda coisa que eu escrevi lá que vocês precisam dominar? A segunda coisa é fazer a análise genotípica e fenotípica. Genotípica é saber que essas letrinhas aqui representam a constituição genética do indivíduo. Isso aqui está representando os genes. Então, quando é que eu vou precisar saber disso? Quando a questão fala assim, olha, como está dizendo no próprio enunciado da questão, é um casal duplamente heterozigoto. Então eu sei como que é o genótipo, isso é análise genotípica. Eu leio lá o texto e sei como representar assim, como representar o genótipo.
que é o caso que está representado aqui em quadradinhos desse. Isso é análise genotípica. E a análise fenotípica é pegar lá o enunciado da questão, da característica que estamos falando, que aqui é cor de pelo e textura de pelo. Onde eu tenho um besão, eu sei que o pelo é dominante. O exercício falou que é vermelho. Então, onde eu tenho besão, eu sei o fenótipo. Esse indivíduo é vermelho, vermelho. Esse aqui é vermelho. Professor, mas ele não é meio vermelho e meio branco porque tem um bezinho? Não, o bezinho, eu já disse. O bezinho é igual eu e a minha esposa. Quando os dois saem juntos, eu fico quietinho, eu não apareço, só ela que aparece. Tá entendendo aqui? Ele não aparece. A cor é vermelho, aqui também é vermelho. A mesma situação em relação ao crespo. Tá aqui, é cesão, ele é de pelo liso. É cesão, é de pelo liso também, porque ele é dominante. O liso é dominante em relação ao crespo. Bom, feito isso, você sabe fazer a leitura do quadro. Se eu perguntar assim, quantos indivíduos tem aí de pelo vermelho e liso? São 16 ao todo. Quantos tem? Se você gravou algo que eu falei quando nós estávamos nas aulas presenciais, ou você já reviu isso aí no livro, você vai ver que tem 9. Porque sempre vai dar 9, num caso de segundo a lei de Mendel, com 2 características, sempre vai dar 9 por 16 os 2 caracteres dominantes. Quem que é o dominante? Não é o vermelho? Quem que é o outro dominante? Não é o liso? Então eu já sei que vai dar 9. Vou colocar aqui de vermelho, porque esse meu pincel não tá bom. Vai dar 9 sobre 16 indivíduos serão vermelho e liso. Vamos contar? Vamos achar ele aqui, ó. É vermelho, é liso. É vermelho, é liso. Então, todos esses aqui são vermelho e liso. 1, 2, 3, 4. Você deve estar perguntando, professor, eu não estou entendendo. Por que o senhor sabe que é vermelho e liso? Porque eu sei fazer a análise genotípica. Eu leio o genótipo e eu sei o fenótipo, ó. Besão, por isso que eu falei ele aqui, ó. Besão não é vermelho? Tem um besão, é vermelho. Tem um cesão, é liso. Olha, tem besão e tem cesão. Tem besão e tem cesão. Então, aqui todo mundo é vermelho e liso. Olha outro vermelho e liso. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é vermelho? Ele é vermelho, mas ele é liso? Não, ó, ele não é liso. Ele tem Czinho, então ele não é liso. Então eu não conto ele. Então eu tenho 4, 5. Esse é vermelho? É vermelho, tem besão. É liso, tem cesão? É liso, tá aqui. Então eu tinha 5, 6. Esse é vermelho? É vermelho. Mas é liso? Não, então não conto agora. Estou contando os vermelhos e liso. Beleza. É besão e é cesão. Certinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, para você ver, com uma bolinha nos vermelho liso. Você pode fazer isso aí no seu caderno. Faz uma bolinha em todos que são vermelho liso. Depois você só conta as bolinhas. Vai analisando, fazendo a análise e cria uma legendinha, né? Esse aqui é vermelho liso? Esse é vermelho e liso. Esse aqui é vermelho? É, mas não é liso, não vou marcar. Esse é vermelho? É vermelho? É liso? É liso. Então, vermelho e liso. Esse é vermelho? É vermelho. É liso? É liso, porque tem cesão, tem besão. Então, tá aqui. Vermelho e liso. Ah, esse aqui eu não trouxe o cesão, cezinho pra aqui. Cesão, cezinho. O cezinho que eu não coloquei, beleza? Então, tá aqui. Esse é vermelho? É vermelho. É liso? É liso. Mais um. Vamos descontar se já tem 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando alguém. Besão, bezinho. Aqui, ó. Besão, ele é vermelho, cesão, ele é liso. Tá aqui. Pronto, fechou os 9. Então, tem 9 sobre 16. 9 sobre 16 indivíduos vermelho e liso. Agora, eu preciso saber
quantos, porque a questão quer saber, ela quer saber o percentual de uma fêmea de pelo vermelho e crespo. Então, eu quero saber de vermelho e crespo. Ele tem que ter um Bzão, pelo menos, e tem que ter Czinho. Então, eu vou marcar com cruzinha, ó, vermelho e crespo. Esse cara é vermelho e é crespo. Fiz xizinho, tá? Uma cruzinha. Vermelho e crespo. Esse camarada é vermelho, ó, e tem Czinho, é crespo. Esse camarada é vermelho. Não, ele é branco. Não me interessa. Esse camarada é vermelho e ele é crespo, ó, Czinho. Então, cruzinha nele. Esse camarada é branco, esse camarada é branco, não me interessa. Então, eu tenho 3 sobre 16. Vermelho e crespo. Eu tenho 3 sobre 16. Bom, só com isso aqui já dá para me fazer, para me responder a questão. Como meu quadro aqui é pequeno, eu vou ter que apagar ele. E aí a gente continua com esses dados aqui, para a gente poder resolver e dar a resposta da questão. Agora, de todos aqueles indivíduos que estavam, os 16 indivíduos que estavam representados aqui, a questão quer saber a percentagem ou porcentagem de indivíduos fêmeas de pelo vermelho e crespo. Bom, quantas fêmeas podem ter? Qual é a probabilidade de ter fêmeas? Então aqui, ó, uma coisa que estava lá num daqueles 6 pontos. Precisa saber a questão das probabilidades, né? Relacionar a probabilidade e a segunda lei de Mendel. E aqui essa questão ela é bastante rica por isso, porque você tem que saber tirar os gametas, você tem que saber fazer a análise genotípica, e você tem que fazer também a questão da probabilidade. Para nascer menino ou menina, só tem 2 chances, ou é menino ou é menina. Então você tem 1 sobre 2. Eu tinha 9 sobre 16, 3 sobre 16 para nascer vermelho e crespo. Esse 9 por 16 só que a questão tem um detalhe aqui. 9 por 16 era vermelho e crespo. Se você fosse pegar os vermelho e liso, porque a sua questão quer saber quantos vermelho. Volta no seu quadro aí, eu não vou voltar aqui, eu tenho ele aqui no meu caderno. Nós marcamos só os vermelhos e liso. Observa que tem mais 3 vermelho crespo. Porque olha, sempre quando é segunda lei de Mendel, você vai ver essa proporção. 9 por 16, as duas características dominante. 3 por 16, uma das características dominantes e a outra questão recessiva. Então, a gente tem mais 3 vermelho. Se você observar, a gente tem mais 3 para 16 aí, que são vermelhos. 3 para 16, que são vermelhos, porém não são crespo, são vermelho lisos. Acha aí agora no seu quadro que você fez aí no seu caderno, os 3 que são vermelho, em vez de ser vermelho crespo, vermelho liso. Então, se eu tenho 3 vermelhos aqui com esses 9 vermelhos, só que esses aqui são vermelho liso e esses 3 são vermelho crespo. Então, eu tenho que somar aqui, ó. 3 mais 9, 12. Então, ao todo, vermelho, que é o que a questão quer saber, ela assim, ó, eu quero saber quantas fêmeas, vermelho, crespo. Então, eu tenho que saber quantos vermelhos. Eu tenho 12 vermelhos aí. Só que 9 são vermelho liso e 3 são vermelho crespo. Somo esses aqui. Então, ao todo, eu vou ter 12 vermelhos por 16. Em cada 16, a leitura disso aqui é assim. Em cada 16 filhotes que nascer, eu tenho a chance de ter 12 vermelhos. Vai sair 12 vermelhos? Vai depender dos que forem fecundados, né? Mas eu tenho essa probabilidade, essa é a chance
que eu tenho de nascer, não nasce mais de 12. Até 12 pode nascer 12 vermelho e 16. Essa é a probabilidade matemática. Bom, 12 para 16, eu vou simplificar essa fração. Como que simplifica? Eu divido por 2, então vai dar, aqui eu estou dividindo, né, por 2, dá 6, e aqui dá 8. Aqui eu divido por 2 outra vez, dá 3, e aqui dá 4. Então eu tenho 3/4. Depois você vai entender por que eu estou fazendo dessa maneira aqui. No final eu vou te mostrar. Então eu tenho 3/4 de nascer vermelho, de nascer filhote vermelho. Não interessa ser crespo, porque a questão está falando quantos vermelhos. E crespo. Qual é a probabilidade que eu tenho de nascer crespo? Eu tenho 3 também. 3 de pelo crespo. Se você contar aí no quadro, observa que eu tenho um que é branco e crespo, apenas 1 em 16. E eu tenho mais 3 indivíduos que é crespo. Quem são os crespos, professor? Os Czinho. Olha quantos pares Czinho, você vai encontrar 3. Tá? Com 1, você vai encontrar 4 Czinho. 3, que não importa o B, mas ele é Czinho. E o último aí que é Bzinho, Czinho. Você vai encontrar 4 Czinho. Pode contar aí no seu quadro aí, para você conferir. Então, eu tenho 3/4 de indivíduos crespo. Agora, eu preciso pegar estas porcentagens e multiplicar essas frações aqui, ó. Eu tenho que transformar, lembra que lá dos 6 pontos era transformar percentagem em fração ou fração em percentagem? Se ela te der a questão em percentagem, você transforma em fração. Se ela te der em fração, você transforma em percentagem. Então, quantos para ser fêmea? Fêmea é 1/2. Quantos que é para ser vermelho? Eu vou colocar em cima o fêmea, né? F de fêmea. Vermelho é 3/4. Se você pegar os indivíduos de pelagem crespa, vai dar 4/16, tá? Pode contar aí que tem 4/16. Simplifica o 4/16, que isso vai ser igual a 1/4. Então eu tenho aqui isso aqui é o vermelho, isso aqui é o crespo, eu tenho 1/4. Ok? Agora sim, por que eu multiplico? É a regra do E ou do O. Quando é que eu aplico a regra do E? Quando eu somo. Eu quero saber, o exercício quer saber assim, quantas fêmeas, vermelhas e crespa. O animal tem que ser fêmea, tem que ser vermelho e tem que ser crespo. Então, quando falo E, alguma coisa, um E, o outro, eu aplico a regra do E, que é a multiplicação. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Isso aqui é multiplicação. 2 vezes 2, 4. Olha lá, eu fui pausar o vídeo aqui, eu desliguei o vídeo, mas olha aqui. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. Então, ó, 32, 3/32. De cada 32 filhotes, 3 tem a chance de nascer fêmeas, vermelha e crespa. Muito cuidado com esse tipo de exercício, porque as pessoas esquecem de fazer aqui o 1.2 da fêmea, porque lá o exercício está falando uma fêmea com essas duas características. Então tem que ficar bem atento, é uma pegadinha, muita gente erra na hora do vestibular, na hora das provas aí do Enem, porque não observa que o exercício está mencionando que ela tem que ser fêmea. Ou se mencionar macho também vai ser essa mesma proporção, porque é 50% a chance de nascer macho ou de nascer fêmea. Queridos, eu vou postar esse vídeo e você comenta
lá para tirar suas dúvidas, alguma coisa que não ficou claro, ok?